Entrou aqui a Alexandra. Alexandra, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, ótimo que a gente conseguiu, né, fazer essa entrevista. Estou tentando há um tempão falar com a Alexandra. Ela está morando em Bordeaux hoje. Mas, Alexandra, aproveito para pedir que você conte um pouquinho da tua carreira, que tem um currículo enorme, mas já te apresentei como jornalista, que escreve sobre várias coisas, inclusive vinho. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Marcelo. Eu estou aqui nesse exato momento em um dos meus chateaus favoritos de Saint-Emilion, ao lado de onde jantamos. Eu estou no Chateau Belair Monange, que é da família Moex, a mesma família proprietária de Chateau Trotanoy, enfim, eu estou aqui na Rive Droite de Bordeaux. Eu escrevo sobre vinhos, nossa, acho que há quase 30 anos, por Olha, incrível que começamos pareça. juntos. Tudo, eu acho que muito disso tem a ver com meu pai, que tinha como hobby escrever sobre gastronomia, mas é um advogado que é do mundo de finanças, mas que foi um dos primeiros brasileiros a comprar vinhos franceses en primeur, né? Que o Marcelo explicará melhor do que eu, mas é quando você compra o vinho quando ele é lançado pelo produtor, Você antes está dele comprando ser. o futuro, está comprando o futuro, É, digamos. está comprando no futuro. E, Marcelo, você deve se lembrar do Miguel Juliano, Maison du Vin, quer dizer, Sim, décadas, peguei muitas essa época, décadas o atrás. finalzinho dessa época, eu peguei. Pois quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai já nos dava vinho, eu e meu irmão, pequenos, assim, ele deixava colocar um pouco d'água e falava, isso aqui é um Bordeaux, isso aqui é um Borgonha. Meu pai tem gostos muito conservadores em vinho. Essencialmente, ele bebe vinho francês. E o engraçado é que quando eu comecei, né, enfim, o que que é o Malbec da Argentina, o que que é vinho chileno, o que que é vinho australiano, fiz todo agora, depois de décadas, eu tô cada dia mais com os gostos parecidos aos gostos do meu pai. Mas então eu comecei a escrever aos 18 anos de idade para o Jornal da Tarde, que foi um grande jornal, que não existe mais, como vocês sabem, mas que compartilhava a redação com o Estadão. Foi lá que eu comecei a minha carreira, com Saul Galvão, Saudoso saudoso, Saul, grande figura. saudoso Saul Galvão, foi meu primeiro professor ao lado do meu pai. De lá, eu parti para a editora Abril, para a revista Exame VIP, que não tem nada a ver com o VIP de hoje. Muita água passou debaixo da ponte, né? Mas naquela época, a Exame VIP respondia a Exame e o meu chefe era o grande Guzo, foi outro grande professor, não de vinhos, Sim, mas de escrita. sim, jornalista muito importante. As canetadas do Guzo eram assim, lenda, né? Porque o cara que consegue em 3 canetadas melhorar 10 vezes um texto é um grande editor. Sim. Esse era o. E aí eu fiquei na VIP, comecei como repórter, depois editora júnior, depois editora sênior. No final, eu que fazia tudo que era comida e bebida, e escrevi sobre vinho muitos anos ali na revista Exame VIP, que depois se separou um pouco da Exame, virou VIP, aí as coisas degringolaram um pouco. Bom, um dos motivos que eu trouxe você aqui é que está chegando o Dia da Mulher e eu queria ouvir de Uhum. você, que é uma das principais mulheres dentro do mundo do vinho no Brasil, como é ser mulher no mundo do vinho no Brasil, que é, claro, uma cultura latina e, por consequência, é sempre um pouco machista, né? É uma excelente pergunta, porque mudou muito, né? Hoje em dia está Sim. até muito na moda, tem muita sommelier,
muita sommelier, né? Até sommelier que não é sommelier, que se auto-intitula sommelier, também tem. Tem muita mulher que faz vinho, que escreve de vinho, que faz assessoria de imprensa de vinho, quer dizer, você vive isso como eu. Quando eu comecei, você lembra do Fazanão, o velho Fazanão, da Doc Lobo? Claro, claro. A Spand, à época, era uma grande importadora, e aí vinha assim, o Aubert de Villaine, acreditem se quiser, vinha o Aubert de Villaine, da Domaine de la Romanée-Conti, Sim, vinha tive com ele pelas pães no Brasil mais de uma vez, né? promover os vinhos dele, quer dizer, hoje em dia algo inconcebível, ele vinha, e aí tinha... Eu tenho foto disso que eu achei outro dia. 12 homens e eu. Eu talvez fosse um dos 12 homens, pelo menos nos eventos do Rio, eu era um dos Pois 12 é, homens. pois é, pois é, pois é. Você, enfim, aquela velha guarda que a gente conhece, Que né? bom que mudou, né? Que bom que não é mais tão, né? Ainda é, mas Que não é bom que tanto. mudou, mas eu tenho saudade deles, viu? Porque alguns se foram, como você sabe, Aham, né? Uma metade já se foi. sim. E aí, Ângelo Gaia, eu conheci em São Paulo, várias degustações, um grande produtor de vinhos italiano, né? A gente está falando, a gente não pode Maior nome da Itália, né? Um dos maiores, talvez. sabem de quem a gente está falando, então a gente precisa colocar tudo em contexto. Monsieur Rémy Krug, ou seja, pessoas que Sim, havia uma convivência fantástica com grandes personagens do mundo do vinho, né? sim, porque o mundo do vinho no Brasil era pequeno, o vinho era muito caro, era um universo muito limitado, infelizmente. O que se passou desde então é que esse universo limitado, e não era limitado porque aquele nosso grupo queria ser limitador, era porque vinho era um troço ainda mais caro do que é hoje, Era para barreiras de poucos, importação. como é hoje, mas hoje expandiu bastante. Hoje tornou-se um pouco mais popular o vinho no Brasil. Você acha que naquela época tinha tanto vinho acessível e Não, 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 não. não, era uma coisa que as barreiras de importação eram ainda mais altas e era uma coisa realmente para ricos, para estudiosos muito obcecados pelo assunto, como meu pai, precisava querer muito, né? Sim, Hoje sim. em dia, felizmente, já não é mais assim. Mas, Alexandre, um ponto importante. Hoje você é produtor, hoje você mora em Bordeaux, casou com o queridíssimo Pierre Lurton, que é o diretor do Enológico do Cheval Blanc, que é um dos maiores vinhos do mundo. Você tem o privilégio enorme de estar aí e você faz o seu vinho junto com ele, que é o Sim. Marjos. Conta pra gente, brasileira, jornalista, fazendo vinho em Bordeaux, mulher. Conta pra gente. Então, eu acho que eu não estaria respeitando os homens e as mulheres da vinha se eu me metesse a dizer que eu faço um vinho. Eu respeito demais os homens e as mulheres da vinha e do chè, que ainda não existe uma palavra adequada para chè, né? Não é bodega, mas Uhum. teremos uma palavra que explique o que eu quero dizer, né? Não é a adega onde a gente guarda o vinho, é para onde a gente leva as uvas e é onde a gente coloca nas cuvas e tudo isso. Eu, desde que me mudei para cá, 3 anos atrás, eu tenho as vinhas à vista do meu quarto. Aqui eu estou em Belle-Monange, eu posso até mostrar para vocês, quer dizer, um dos melhores vinhedos de Saint-Emilion. Ó, de onde eu estou fazendo. Para quem está no visual, tá lindo, viu? E o que acontece, eu não faço vinho, eu faço o meu vinho, que é um vinho que eu chamo de autoescola. Eu tenho uma fileira de vinhas, e eu faço o meu vinho, que eu piso,
as uvas, eu não tenho nenhum equipamento. Eu faço como se eu estivesse na Idade Média. O Marjose é um branco, o Marjose é um branco chardonnay, não é isso? É um tinto. E estão no Não, Brasil com qual importadora? Me conta, como é que é essa linha? é assim, antes de eu chegar aqui, tinha um branco e tinto. Por quê? Porque o meu marido, este sim, faz vinho. Ele fazia um branco e um tinto, poderia fazer muito mais, mas porque ele tinha que se ocupar, ou tem que se ocupar, do Chateau de Cam, que é simplesmente, e do Chateau Cheval Blanc. Então, não dá para você querer abraçar o mundo. Então, ele fazia, bom, então aqui em casa, enquanto eu não posso me aposentar e me dedicar full time a isso, vou fazer um branco tinto e pronto. Quando eu cheguei, eu achei aquilo um absurdo, porque as parcelas estão à minha volta e eu via o quão qualitativas algumas delas são, eu via a diferença de qualidade de um pedaço da propriedade para o pedaço que está à nossa volta, e eu falei, isso aqui é um absurdo, é um desperdício de terroir, é um desperdício, eu não entendo por quê. Não, porque eu não tenho tempo. Aí, sim, você tem razão. Por isso você achou que eu fazia o vinho? Eu falei, olha, você não tem tempo, mas a gente arranja alguém que tenha tempo, né? Porque isso aqui é um desperdício de terroir. E aí que veio o Jean-Marc Dom, que é o diretor técnico, enólogo, que vem de Pomerol, é um grande amigo do diretor técnico do Chateau Cheval Blanc, que tem um super percurso, e que sonhava em tomar as rédeas de um domaine que tivesse um grande terroir e carta branca para fazer grandes vinhos. E aí nasceu essa coleção qual foi a minha participação? Primeiro, a faísca de falar, Pierre, não dá para você desperdiçar essas baitas parcelas, essas vinhas velhas, algumas tem Malbec dos anos 20. Que bacana. As pessoas nem lembram que Malbec é daqui. Né? As pessoas acham que Malbec é a uva da Argentina e apareceu como? Muito legal. Bom, Alexandre, como a gente estourou o tempo, e é só concluir que está na Mistral, né? Chateau Marjose, tem vários rótulos, tem uma linha bem bacana, incluindo brancos e tintos. E te agradecer por essa entrevista, conseguimos finalmente nos conversar ao vivo. Obrigada a você e, enfim, espero que a gente possa fazer mais dessas e degustar juntos. Obrigado, Luciano. Obrigada, Marcelo, obrigada. Agora 11h16.